Você já teve aquela sensação de quase como se fosse uma obrigação você estar presente no digital? Quase como se você precisasse checar o que está sendo postado, o que as pessoas estão comentando. E se você não tá ali, você tá perdendo alguma coisa? Pois é. Na semana passada eu passei por isso. E é engraçado porque eu sou a pessoa que não defende que você tem que estar 100% online e também não fico 100% online. Então, geralmente nas sexta-feiras, sábados e domingos, eu me ausento. E mesmo durante a semana, assim, eu evito ao máximo ficar compartilhando muito stories e posto com programação, mas não tô o tempo todo lá, sabe? E na semana passada eu tive isso. Eu me peguei numa sexta-feira checando o celular como se eu estivesse perdendo alguma coisa. Uma sensação de que eu precisava criar stories. E é engraçado porque há uns anos atrás eu criei o hábito de estar presente online, principalmente ali nos stories, todos os dias. Quase como se fosse uma documentação diária. Eu estava investindo meu tempo no formato que não ia me trazer o resultado que eu queria, gerar com o digital, e não tinha consciência disso. Eu achava que era positivo para o meu trabalho estar presente todos os dias. E aí então criei esse hábito de estar postando todos os dias dentro dos stories. Foi como se eu tivesse aberto uma porta na minha cabeça e eu fiz aquilo repetidas vezes por tanto tempo que depois foi meio que difícil parar, sabe? E esse vídeo veio dessa situação que eu passei na semana passada. Só antes da gente continuar, vocês conseguem ver isso aqui? Não sei se tá dando aí pra vocês enxergar. Mas eu amo vir caminhar nesse horário. Na verdade, qualquer horário aqui é lindo. Mas o sol de fim de tarde, agora que nós estamos no inverno, né? Ele vai mais tarde, mais cedo, embora. E essa luz entrando na mata é fantástica. Voltamos então ao nosso assunto. Essa sensação de se eu não tô presente, eu perco, né? Virar essa chave é muito importante. Que de fato nós não estamos perdendo nada no digital, e sim perdendo fora dele, perdendo momentos como esse aqui. Então eu diria que o que você perde é o que está na sua frente enquanto você está preocupado em estar lá, sabe? E você não perde nada por ficar de fora do digital. Talvez isso se crie até pelo fato do automatismo que nós mesmos criamos em relação à rede social. De checar o celular o tempo todo, de não conseguir permanecer no tédio, né? De estar o tempo todo tendo que olhar os stories dos outros, o que os outros estão fazendo, o que os outros estão conquistando, e esquecemos que o digital é só o recorte perfeito da vida dos outros. Ou muitas vezes que quando eu parei para fazer anotações referentes a isso, eu já acompanhei gurus do digital que falavam que se você quer ter resultado, você precisa postar todos os dias. Só que postar todos os dias e estar presente com o celular na mão todos os dias no digital são duas coisas diferentes. Então, quando a pessoa fala que você precisa aparecer, que você precisa estar presente, ela não dá o como, né, que isso deve acontecer. E aí nós, muitas vezes, levamos ao pé da letra e achamos que precisamos estar presente, entende? Que também tem uma frase que eu acho que cria essa janela de crença na nossa cabeça, que se você não é visto, você não é lembrado. Mas muitas vezes, nem quando somos vistos, somos lembrados, sabe? Não significa porque você está sendo visto todos os dias no digital que a pessoa vai lembrar de você naquele mar de estímulos de muitos criadores de conteúdo. E aí você se pega comprando isso por anos. Só que essa obrigação é uma voz que nós mesmos internalizamos. Não é uma regra geral, sabe? Na verdade, nada. Pra mim não existe certo ou errado, existe aquilo que dá certo pra você. Então, por exemplo, eu não posso falar que postar todos os dias não gera resultado, sendo que eu mesma faço isso e eu colho resultados fazendo isso,
Mas isso não significa que eu estou 100% presente 100% do tempo, né? Eu me organizo para isso, para não ter que viver presa no digital. E é por isso que eu defendo que você deve viver a sua vida e criar conteúdos a partir disso. Um exemplo, o que eu estou fazendo agora. Eu tirei um momento para mim poder escrever sobre isso, gravar sobre isso e dar uma volta, estar aqui no meio dessa natureza gostosa. E a partir do momento em que eu parar de gravar, eu vou continuar contemplando e caminhando e fazendo aquilo que eu vim aqui fazer. Mas quando eu me pego, como na semana passada, né, tendo essa sensação de obrigação, a primeira coisa que eu faço é reconhecer que ela existe. Reconhecer que algum pensamento gerou esse sentimento em mim e que tá tudo bem, entendeu? Sentir isso. O que eu não posso é cair na tentação de fazer a ação, sabe? De ir lá e postar porque é uma obrigação. Ou pegar o celular porque essa sensação de que eu tô perdendo alguma coisa quando na verdade eu não tô perdendo nada. Então sim, ser constante é muito importante se você tem um negócio, se você é criador de conteúdo. Mas, como falei, existem métodos, existem sistemas, não hacks e nem fórmulas mágicas, mas muito trabalho com uma organização operacional, um sistema criado para que você possa criar sem essa sobrecarga diária de estar presente, né? Então você não precisa ser escravo do digital. Isso para mim mudou totalmente a minha cabeça em relação à criação de conteúdo. Mais uma vez, digo, você precisa viver e o conteúdo tem que ser consequências das suas vivências. E entender isso para mim foi muito importante, porque aí foi onde eu comecei a criar espaços para que eu pudesse ser criativa e não só estar, né, replicando a voz de outra pessoa, porque ser criativa foi essencial para que eu pudesse criar conteúdos com mais a minha cara, com mais autenticidade. E foi isso que me fez colher frutos dentro do digital, frutos aos quais eu estava há anos criando conteúdo e não conseguia colher, justamente por conta de estar em meio a essa névoa, né, de desinformação. E de ruído também, né? Então, não fique com medo ou quando sentir essa sensação, primeiro reconheça e depois tome uma atitude diferente da que você geralmente tomaria. Porque, sinceramente, quem posta todos os dias, quem perde tempo criando conteúdos rasos que vão durar só 24 horas, porque precisa validar alguma coisa, mostrar alguma coisa para os outros, essa pessoa nunca vai conseguir criar realmente um negócio sólido digital. Os maiores criadores que eu tenho como referência e que deram certo dentro do digital não são pessoas presentes o tempo todo. Então por que eu serei, né? Então não se preocupe em sumir do digital. Se preocupe em quando você aparecer, que você seja marcante, que você fale com a sua voz, que você seja criativo, seja autêntico. Porque quem fala, posta 40 stories no dia, às vezes todos os dias, né? Quem posta muitos stories todos os dias, às vezes é uma pessoa que a gente nem gosta de acompanhar. E aí você tem mais a dizer em um stories do que, né, todos os dias com 40 stories no dia. Acho que 40 stories no dia é difícil. Mas, enfim, o que eu quero dizer com 40 stories no dia é que às vezes esses conteúdos são vazios, né? Então seja marcante naquilo que você faz. Porque pra mim a presença que realmente importa não é a digital. É essa daqui que a gente vive no presente, sabe? E pra mim é essa presença que faz sentido. Então se faz pra você também, relaxa e vai viver um pouco. Não fique na pressão da presença digital. Se você chegou aqui agora nesse canal, o meu nome é Amanda Peruso. Esse quadro é Os Devaneios, onde eu venho aqui e falo um pouco abertamente sobre coisas que eu penso, coisas que eu vivo. Esse canal eu criei com o intuito de ajudar outras pessoas a criarem de uma forma mais leve dentro do digital, porque eu estou há 8 anos, quase 9 anos, criando conteúdo para outras pessoas.
E há pouco tempo resolvi colocar essa carinha na internet e começar a criar pra mim. E me deparei com muitas barreiras. Entendi que nada é técnico, tudo é de mentalidade ou de crenças. E essas barreiras que eu venho quebrando tem me ajudado a viver mais o meu sonho, que era estar aqui morando nesse lugar. E quando eu vim pra cá não consegui aproveitar porque eu estava presa na criação digital, nos meus negócios. Sendo que eu sou uma pessoa que já tinha equipe, já podia demandar, já podia viver mais e não estava conseguindo. Então, se você se identificou ou porventura gostou, fica aqui e me acompanha que eu espero te ajudar.